1 Reis, capítulo 1, leremos a partir do verso 1. Antes de ler o texto e antes de iniciar a nossa reflexão, eu quero fazer um trato com vocês. E o trato é o seguinte: para mim, velho não é xingamento. A palavra velho não é xingamento, tá bom? Talvez a nossa cultura, a nossa geração não goste dessa palavra, mas o nosso combinado é esse. Eu vou empregar essa palavra algumas vezes durante a nossa meditação. Velho não é xingamento. Na verdade, alcança a velhice pessoas que viveram, e isso é bênção do Senhor. Trato feito? Combinado? Vamos lá. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então Adonias, filho de Agite com Davi, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão, terceiro filho de Davi, Aminon, Absalão, Adonias. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joaida, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: que desejas? Respondeu ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor, teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que, quando o rei, meu senhor, jazer com os seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados.
Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: ó rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu, imolou bois e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os chefes do exército, e a Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia filho de Joaida, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Davi, velhinho, não consegue manter-se aquecido em sua cama. O homem que anteriormente venceu o gigante, o homem que sobreviveu ao deserto, o homem que escapou de perseguições e de grandes armadilhas, agora está confinado ao seu leito e lá sente frio. O envelhecimento de Davi é uma lembrança da nossa própria condição. Nós somos perecíveis, somos frágeis. O tempo, implacável como é, fez Davi lenta, porém constantemente envelhecer, de sorte que ele foi perdendo aos pouquinhos a energia, o vigor, a vitalidade, a força e os variados apetites da vida. O que aconteceu com Davi acontecerá com quase todos nós. A audição vai ficando cada vez mais prejudicada, a visão cada vez mais fraca, braços e pernas perderão a agilidade e muito provavelmente ficaremos a grande parte do tempo ou na cama ou na poltrona. O reinado de Davi em Israel foi muito longo, quase 40 anos no poder. Contudo, os últimos anos de Davi como rei de Israel não foram pacíficos. Os últimos anos de vida desse homem que tinha o coração segundo o desejo do Senhor, os últimos anos de vida de Davi não foram fáceis. Antes, foram atormentados por intrigas incessantes, dentro e fora de casa. Ele também contemplou a violência e até mesmo foi vítima de rebeliões e revoltas armadas contra ele e contra o seu governo. A história, essa história contada para nós no primeiro capítulo do primeiro livro no primeiro livro dos Reis, notabiliza-se, destaca-se pela sua relevada sinceridade, pela sua relevante sinceridade. Essa história notabiliza-se pela sua relevada, ou melhor, elevada humanidade e realidade. Como lidar com a morte cada vez mais próxima de um idoso que está lá em casa? Todos aqui já viveram ou estão vivendo situação análoga. Todas as famílias já precisaram se ajeitar, se acertar, por conta das demandas relacionadas ao cuidado de um indivíduo idoso.
A história da proximidade da morte de Davi e do seu envelhecimento revela a verdade de que as pessoas lidam de diferentes maneiras com a morte de uma pessoa. As pessoas se relacionaram com a morte de Davi de 3 formas diferentes. Para alguns, como um problema a ser resolvido. Para outros, como uma oportunidade a ser aproveitada. E para outros, como uma dificuldade a ser negociada. Os servos de Davi tratavam a sua morte apenas como um problema a ser solucionado. Pobre Davi, enquanto buscava se aquecer, seus servos pretendiam o auxiliar. Eles o vestiram com pijamas cada vez mais quentes, eles trouxeram mais cobertores, todavia o rei ainda estava com frio. O rei, a despeito dos pijamas, a despeito dos agasalhos, a despeito das mantas, ainda tremia de frio em seu leito. Quando os cobertores não funcionaram, quando os pijamas não funcionaram, os funcionários do rei, pragmáticos como eram, encontraram uma solução atípica que aparece no verso 2. Procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Na busca por uma donzela para abraçar o rei durante as noites, a fim de o aquecer, os servos do rei encontraram Abisag, uma sunamita, uma jovem muito formosa, que passou a cuidar do rei e que passou a o servir na sua velhice. Essa situação parece carregada de sensualidade. E ainda que sejamos informados que Davi não teve relações com aquela moça, fica uma certa inconveniência, fica um certo desconforto, fica uma certa desconfiança. E isso acontece por conta da nossa maldade. Isso acontece por conta da nossa malícia. Porque o autor não teria, como não teve antes, nenhum tipo de constrangimento de participar seus leitores de relacionamentos íntimos que Davi teve. O fato é que nem mesmo uma jovem, virgem, linda, consegue despertar o desejo e a paixão do experiente Davi. Davi perdeu a vitalidade, Davi perdeu a virilidade, Davi perdeu a força, Davi era cada vez mais dependente. Cada vez mais Davi era um problema, e cada vez mais o problema era maior. Quanto mais lidamos com a morte de uma pessoa como um problema, mais nós nos distanciamos dessa pessoa que está morrendo. É possível comprar remédios, é possível pagar os serviços de uma cuidadora, é possível levar o idoso para consultas médicas, é possível colocar mantas e pijamas, sem se relacionar verdadeiramente com o idoso. Além dessas coisas que são importantes, idosos precisam também de quem os escute e de quem os enxergue. Infelizmente, muitas vezes, a única diferença entre os servos de Davi e nós na atualidade é que hoje nós possuímos mais tecnologia e recursos da medicina. Davi envelheceu. Davi precisou de cuidados. Davi foi parar na cama. Pode ser que isso aconteça com você também. A ideia de que uma velhice difícil seja consequência de uma vida errada não se sustenta. Faz parte da vida envelhecer e faz parte da vida eventualmente dar trabalho. Aliás, saber viver envolve uma boa dose de meditação e consideração sobre a morte. É significativo o fato de que os evangelistas, pretendendo contar a história de Jesus,
deram tanto destaque à sua morte. Por exemplo, 2/5 do Evangelho de Mateus, 3/5 do Evangelho de Marcos, 1/3 do Evangelho de Lucas e metade do Evangelho de João são dedicados aos relatos a respeito da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao negarmos a morte, negamos a vida. Para os funcionários de Davi, a sua morte era apenas um problema a ser resolvido. Para Adonias, filho de Davi, a proximidade da morte do pai era uma oportunidade que não podia ser desperdiçada. Enquanto o reinado de Davi chegava ao fim, as intrigas palacianas se multiplicavam. O cochicho constante nos corredores era: quem vai ser o próximo rei de Israel? Já haviam ocorrido pelo menos 2 tentativas de destronar o rei Davi. A primeira rebelião com Absalão e a segunda com Sebá. Pai, indulgente como foi, Davi estragou os filhos não querendo pronunciar-se e nada fez para pôr fim àquelas maquinações. Como filho mais velho de Davi, Adonias se considerava o primeiro na linha sucessória do trono de Israel. Só que Davi demorou para morrer. Para Adonias, Davi estava vivendo demais. Enquanto Davi continuar vivo, a vida de Adonias não será plena. Enquanto Davi permanecer, teimar em ficar vivo, o futuro de Adonias permanecerá obstruído, como acontece com a rainha Elizabeth e o príncipe Charles lá na Inglaterra. Para o príncipe Charles ser o que nasceu para ser, a sua mãe precisa morrer. Davi demora tanto a morrer que Adonias perde a paciência. Seu pai não tem mais condições de reinar e Israel precisa de governo. Adonias resolve então assumir o cargo. Ele não foi proclamado rei por seu pai, mas isso não importava para ele. Ele assumiu o cargo. Ele era o filho mais velho e ele já contava com o apoio de Joabe e também do sacerdote Abiatar. Adonias se autoproclama rei. A sua coroação foi um grande evento que contou com um banquete bastante extravagante. Repare que a morte iminente de Adonias, ou melhor, que a morte iminente de Davi faz com que Adonias revele o seu caráter. Gente, é a segunda vez que um filho de sangue tenta destronar Davi. A primeira experiência aconteceu com Absalão. Agora é Adonias. Ambos os meninos eram muito bonitos, muito bem apessoados, e ambos eram extremamente ambiciosos. Ambos os filhos trataram o pai apenas como um obstáculo que os impedia de viverem plenamente. Em vez de honrar o pai, Adonias o esquece e se comporta como se seu pai já tivesse morrido. Adonias, como o pródigo da parábola contada por Jesus e registrada por Lucas no capítulo 15, como pródigo, Adonias também matou o pai no coração. Comentando essa passagem, o reverendo Eugene Peterson fez uma afirmação muito apropriada, que a despeito de longa, é bastante oportuna para nós, e eu gostaria de dividir essa palavra com vocês. Cada vida é uma limitação em nossa vida. Filhos são limitações, cônjuges são limitações, pais são limitações. Essas limitações não representam inconvenientes, são, na verdade, condições inevitáveis no difícil exercício de sermos humanos. Mas, dada a nossa propensão de querermos viver não como seres humanos, mas como deuses, é quase inevitável que, vez por outra, fantasiemos o fim dessas limitações com a morte do outro, como meio de nos libertarmos para a nossa própria soberania. Isso, porém, não funciona.
honrando os limites, dando dignidade à morte, aprofundamos a nossa vida. Ao deixar de honrar a morte de Davi, ao deixar de honrar seu pai, Adonias trouxe prejuízos para si. Depois que Davi morreu, Adonias não se tornou rei. Pelo contrário, ele ficou exposto como oportunista e usurpador que era. Infelizmente, muitos são os que na atualidade desejam e esperam a morte de seus velhos. Seja para se libertarem do trabalho, seja por conta de vantagens financeiras. Todavia, esse comportamento e pensamento é altamente prejudicial e equivocado. Batseba lida com a proximidade da morte de Davi como uma dificuldade a ser negociada. A ação de Batseba, mãe de Salomão, junto a Davi, não foi bonita, porém foi necessária. A missão de Batseba era fazer com que Salomão sucedesse Davi no trono de Israel, de acordo com a promessa feita pelo próprio Davi a ela. Nessa passagem, essa promessa davídica é repetida 3 vezes, primeiramente por Natã, depois por Batseba e finalmente pelo próprio Davi. O texto afirma no verso 15, veja lá. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara, era já o rei muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Davi estava morrendo. Abisag, a jovem contratada pelos funcionários do rei, estava com Davi. Batseba não. O que levou Batseba ao leito de morte de Davi não foi Davi, mas sim as possibilidades ligadas ao seu falecimento. Davi havia negligenciado o cuidado com os assuntos do reino e ainda não tinha feito valer a sua vontade no que diz respeito a questões relacionadas à sucessão. Batseba traz Davi de volta à consciência e à ação, de modo que Davi se movimentou no sentido de conduzir o seu 10º filho Salomão à condição de monarca em Israel. Vamos convir que a presença de Batseba junto a Davi em seu leito de morte é decepcionante. Aliás, a minha impressão é que Davi merecia um final de vida melhor. A minha sensação é que Davi merecia uma velhice mais feliz. Para mim, Davi merecia morrer com a sua família em volta, pacificamente. Mas não. Davi conviveu até o fim de seus dias com intrigas, com ciúmes, com disputas. Davi precisou superar e administrar e aturar intrigas e falsidade até o fim de seus dias. Meus irmãos, eu penso que Davi merecia que Batseba ficasse junto a ele, lamentando. Quem sabe lendo os salmos que ele tão belamente, poeticamente escreveu durante a sua vida, mas não é isso que acontece. O que Davi fez, aliás, não acontece com ele. No passado, por ocasião do falecimento de Saul, por ocasião do falecimento de seu grande amigo Jonatas, Davi lamentou esplendidamente a morte deles. Só que isso não aconteceu com ele. Em vez de morrer em paz com os seus à sua volta, Davi convive com intrigas e dificuldades até o final de seus dias. Infelizmente, muitos são os que lidam com a morte de alguém apenas como uma dificuldade a ser negociada, como fez Batseba. Muitos são os que negligenciaram pais e avós durante a vida toda e que se aproximam num fim, motivados por questões egoístas e que caracterizam-se por ambição. O que geralmente acontece nesses casos?
O que geralmente fazem os velhos, quando parentes que o negligenciaram durante tanto tempo se aproximam. O controverso jornalista Nelson Rodrigues tem uma frase curiosa que responde isso muito bem. Em um de seus livros, ele registrou a seguinte frase: era velho e os velhos perdoam. Era velho e os velhos geralmente perdoam. Nós não podemos lidar com a morte apenas como uma dificuldade a ser negociada. Isso é coisa de gente ímpia. Meus irmãos, a verdade é que a morte traz à tona o que há de pior e o que há de melhor nas pessoas. Eu quero concluir essa breve reflexão dizendo que você precisa cuidar e demonstrar amor enquanto há tempo e enquanto há vida. Nunca se deve adiar uma palavra. Nunca se deve adiar um sorriso. Nunca adie um olhar. Nunca adie uma carícia. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça no cuidado com os nossos velhos. Que o Senhor derrame graça sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus.